Em Jeremias 18, verso 1, a Bíblia diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar, para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, agora então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Somente até aí. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa noite. Hoje é o nosso último culto de 2018. Como eu sou grato ao Senhor, ó Deus, por todo esse ano, o Senhor ter nos sustentado, o Senhor ter nos alimentado com a Tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, por cada palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração e nos instruiu, nos exortou, nos edificou. É por causa de tudo isso que nós estamos de pé, Pai. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar para nós a cada dia. Que essa palavra possa nos fortalecer e nos ajudar, ó meu Pai, a tomarmos algumas atitudes para que o nosso ano de 2019 seja maravilhoso, como o Senhor deseja que seja para nós. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, essa palavra é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se Deus nos permitir, nós vamos falar tudo que dentro do tempo que nós temos. Mas todo mundo, todas as pessoas que a gente conversa, elas querem viver um novo ano. E nós buscamos isso com todas as nossas forças. Porém, ninguém deveria buscar, esperar um ano novo, sem antes buscar ter uma vida nova. Nenhum de nós. Será que de verdade esse é o seu projeto de vida para 2019? Você já pensou que você precisa ser melhor no ano que vai entrar? Você já aplicou no seu coração esse pensamento de que algumas atitudes que você teve em 2018 precisam ser diferentes no próximo ano? Esse projeto de vida que nós vamos escrever vai muito além de pedidos. Isso fala de coisas que eu estou disposto a mudar em mim, no meu dia a dia, no meu comportamento, as minhas atitudes, para que eu viva todos os sonhos de Deus para mim. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que Deus trouxe uma palavra a Jeremias, e essa palavra provavelmente foi revelada durante um período de reinado do rei Jeoaquim, um rei que fez barbaridades contra Deus, que desonrou muito a Deus, que desagradava muito a Deus. E se você for estudar a história do povo de Israel, o tempo todo Deus tinha um propósito para eles. Mas quando Deus trouxe essa palavra, Deus estava mostrando que havia uma certa tristeza, uma certa decepção no coração de Deus
com aquela nação, com aquele povo. Por quê, pastor? Por causa da impureza de vida que eles estavam vivendo. E Deus trouxe essa palavra porque as coisas não poderiam continuar da mesma forma. Eles precisariam mudar alguns comportamentos. Porque eu sempre falo que em algumas situações só o perdão ele não é o suficiente. Às vezes é preciso Deus nos quebrar. Às vezes é preciso Deus refinar o vaso e construir um vaso conforme o modelo que Ele deseja. Nós precisamos entender isso. O texto que nós lemos aqui mostra duas coisas muito importantes. Primeira, a soberania de Deus. Deus, ele chega para Jeremias e ele traz aquela palavra e ele pergunta: não poderei eu fazer de vós o que eu bem entender, ó casa de Israel? Vocês são simplesmente um vaso, um barro nas minhas mãos. Porém, esse texto também, querido, ensina sobre a liberdade do ser humano, porque o homem, ele é livre para reagir aos procedimentos de Deus. Se você reage de maneira positiva, o propósito de Deus em construir o vaso vai ser alcançado. Mas se você também reage de uma maneira diferente da qual Deus esperava, o projeto de construção de Deus na sua vida, ele se quebra. E aí então começa um tratamento de Deus. Só que esse tratamento ele nunca é agradável, nem para o oleiro e muito menos para o vaso, muito menos para nós. Embora que outro vaso melhor será formado, mas isso não alivia as dores do processo de reconstrução. O texto aqui não fala quanto tempo levou para que essa obra fosse concluída. O texto não diz isso. Mas o texto que nós lemos, querido, deixa claro que Deus, ele não poupa os seus filhos de serem quebrados quando for necessário. Se Deus precisar quebrar a mim e a você, para tratar conosco, para moldar o nosso caráter, para nos fazer pessoas melhores, pode ter certeza que Ele fará. Ele é o oleiro, e nós somos apenas o barro nas suas mãos, e Ele faz conosco o que Ele quer. Esses versículos, querido, eles ensinam para nós que Deus, Ele lida com o ser humano de acordo com a base moral. Como assim, pastor? Deus trouxe a palavra a Jeremias e disse: olha, se tal nação se converter, então eu também não vou enviar sobre eles o mal que eu disse que enviaria. Ou seja, Deus, ele pode tratar com os homens de acordo com a forma que nós também nos comportamos com Ele, com a maneira como nós nos reagimos a Ele. Pastor, isso é coisa de Velho Testamento. Não é não. O que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 8? Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. À medida com que eu me aproximo do Pai, à medida com que eu desejo estar perto de Deus, Ele então também se aproxima cada vez mais de nós. Ou seja, o meu modo de me comportar também gera comportamentos em Deus, para que Ele também tenha atitudes conosco, para que Ele nos abençoe, para que Ele trate conosco, para que Ele nos quebre, para que Ele nos reconstrua. Então, querido, entenda isso nessa noite. Judá deveria arrepender-se, porque senão logo o barro iria endurecer e teria que ser quebrado. Conforme o oleiro ele moldava aquele vaso, imperfeições iam aparecendo, porque é assim.
Eu ia passar um vídeo, mas o nosso tempo está muito curto, de um oleiro fazendo um vaso. Mas o oleiro, quando ele coloca as suas mãos sobre o vaso, ele consegue enxergar e sentir algumas imperfeições, talvez pedras, algumas falhas, alguns defeitos. E o oleiro, ele pode muito bem deixar aquilo passar e fazer o vaso de qualquer maneira, mas o nosso oleiro, ele não é assim. Quando Deus, ele quer construir a mim e a você, ele nos constrói com excelência. Ele faz e prepara o melhor vaso. Se for preciso, e se ele enxergar em nós alguma imperfeição, ele quebra e nos faz de novo. Só que a notícia que eu tenho para te dar é que quando Deus quebra alguém para fazer de novo, ele faz muito melhor do que como você era. Querido, entenda uma coisa nessa noite. Talvez você tenha caminhado com Cristo há muito tempo. Eu falei quinta-feira aqui, e nós estávamos ministrando sobre isso. O pastor Manuel esteve aqui ontem. Há quase 20 anos eu tenho servido ao Senhor. Talvez você também já está na igreja há um bom tempo. Porém, até hoje existem coisas que Deus precisa moldar na sua vida e você não tem permitido isso acontecer. Existem coisas que Deus, ele talvez já te incomodou, ou já chamou você a um compromisso mais profundo com Ele, e você está protelando tudo isso. Só que hoje eu estou aqui para te dizer que chegou o tempo de você permitir Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Já está passando da hora, querido. Quantas vezes mais, quanto tempo mais você vai esperar para assumir um compromisso mais profundo com o Senhor? Para restaurar a sua vida, a sua comunhão com Ele? Porque isso só é possível se eu e você aceitarmos a ser reconstruídos, mas da maneira dele. O problema é que nós quase sempre queremos viver os nossos sonhos, nós queremos viver os nossos projetos, sonhos pessoais, sonhos materiais, e não há nada de errado nisso. Mas eu te pergunto nessa noite, quais são os planos de Deus para você? Você já se perguntou isso? Você já perguntou o que é que Deus quer de você nesse ano de 2019? Você já perguntou quais são as mudanças que Deus espera que você faça na sua vida? Porque é muito fácil pedir, é muito fácil falar para Deus e passar uma listinha para Ele de coisas que nós queremos. Mas a minha pergunta é: você já perguntou o que Deus quer de você? Eu acredito que todos nós queremos um ano melhor, amém, querido? Todos nós. Todos nós temos expectativa com esse novo governo que vai assumir amanhã. Como é que vai ser? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? O que vai melhorar? O que vai piorar? Todos nós temos expectativas. Mas escuta uma coisa nessa noite, nunca mais esqueça disso. Deus, presta atenção, querido. Deus, da mesma forma que eu tenho expectativa, Deus também tem expectativas em mim e em você. Deus tem expectativa de que nós sejamos melhores, porque você olha, chega em fim de ano, ou nas suas orações você diz assim: eu queria que Deus fizesse isso na minha vida. Imagine Deus dizendo para mim e para você: eu também queria que ao longo de todo esse ano você tivesse feito isso, isso e isso para mim, e você não fez. Deus, Ele tem expectativas em nós,
E você chega para Deus e fala: Pai, faz isso na minha vida, opera um milagre na minha vida. Deus, Ele também está te dizendo nessa noite: tem muita coisa que eu esperava que você tivesse feito para mim e você não fez. Tem muitas atitudes que eu esperava que você tivesse tomado e você não tomou. Tem muitas decisões que você precisava ter tomado e até hoje você não fez nada. Escuta uma coisa, querido: desde que o homem foi criado, ele foi criado com uma finalidade. Qual é, pastor? De que ele se relacionasse com o Pai todos os dias. E Deus continua até hoje tendo essa expectativa conosco. Deus continua sonhando coisas maiores para mim e para você, amém, queridos? Porém, existem muitas coisas que Deus não fez, porque existe um processo de preparação. Tudo que Deus faz, Ele faz visando algo maior lá na frente. Os nossos olhos são limitados e às vezes nós queremos algo para resolver a nossa satisfação aqui agora, momentânea, mas Deus, Ele enxerga lá no futuro. Tudo que Ele faz pensando em coisas maiores. Agora entenda nessa noite, Deus quer te dar um ano novo, mas antes disso, Ele quer fazer de você um vaso novo. Para nós termos um ano novo, nós precisamos ser um vaso novo. Porque como é que eu posso esperar viver um novo tempo na minha vida se nada mudou? Como é que eu posso aguardar a entrada de um novo ano se nada de novo aconteceu? Como? Eu falo que para muita gente, infelizmente, o ano ele só muda no calendário, porque a pessoa continua tendo os mesmos comportamentos. E Deus, querido, Ele ama fazer coisas novas na vida do seu povo. Porém, Deus faz coisas novas somente na vida de quem deseja viver uma nova vida. O que Jesus falou para Nicodemos? Se você quer entrar no reino de Deus, importa que você nasça de novo. Paulo, ele diz em Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Efésios 4, Paulo nos ensina a nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo homem. Efésios 4, 24. Romanos capítulo 1 Coríntios 5, 7, perdão. A Bíblia diz que nós devemos lançar fora o fermento velho, para nós sermos uma nova massa. Romanos capítulo de número 6, a Bíblia nos ensina a andar em novidade de vida. Deus, Ele ama isso, querido. Aí talvez você diga: pastor, isso são promessas de Deus. Aonde a Bíblia diz que eu só viverei algo novo se eu for uma pessoa nova? Jesus, Ele ensinou nos evangelhos que Ele nunca enviará vinho novo sobre um odre que não está preparado, adequado. Nós nunca receberemos vinho novo se o odre for velho. Eu gosto de dizer que o novo de Deus, ele só vem quando o velho de nós se vai. Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 5. Jesus, ele traz essa palavra e ele ensina sobre o vinho novo em odres novos, sobre remendo novo em roupa velha. E aí eu quero que você entenda algo muito importante nessa noite.
Jesus está ensinando ali, querido, que remendo novo não condiz com roupa velha. Da mesma forma o vinho. Porque o vinho, a Bíblia diz que ele se perderá, ele vai se estragar. E é importante nós entendermos o texto, o contexto por detrás aqui. Presta atenção, queria que você prestasse bastante atenção para você entender onde eu quero chegar. Tem muita gente movimentando, andando. Queria que você ficasse o máximo possível quieto, querido, por favor. Os fariseus, eles eram muito rígidos nas suas leis, e eles não conseguiram aceitar Jesus. E como odres velhos, eles não poderiam conter a graça de Deus, a presença de Jesus, por causa das tradições que eles tinham naquele tempo. E Jesus, querido, ele não veio para quebrar, para colocar um fim ao velho sistema do judaísmo. Não foi nada disso. O propósito era de Jesus introduzir algo novo para aquelas pessoas. A nova mensagem dizia que Cristo, o Filho de Deus, ele veio à terra para trazer perdão para os pecados de toda a humanidade e para reconciliar as pessoas com Deus. Essa era a mensagem do texto. As boas novas, queridos, infelizmente elas não iriam se encaixar na religião, no sistema judaico. E aí os odres velhos, eles não conseguiriam suportar tudo isso. Era necessário um novo começo. Porém hoje, da mesma forma, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com o Senhor, diária, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós precisamos também mudar a nossa maneira de servir a Cristo. Nós precisamos assumir um compromisso maior. Nós não podemos esperar, querido, Deus nos dar algo novo, se a nossa vida é velha. É isso que a Bíblia está ensinando. Porque a velha natureza, ela não pode reter o que Deus tem para nos dar. Talvez isso seja algo muito simples para você, não seja nada de novidade. Tudo bem. Porém, entra ano e sai ano, nós criamos expectativas no nosso coração de que coisas melhores vão acontecer, de que algo novo vai acontecer, porém nada muda. Sabe por quê? Porque você continua tendo uma velha vida. Hoje você pode sair daqui dizendo: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Não vai. Eu não quero fazer aqui como muita gente faz, e engana as pessoas, e trazem palavras para julgar as pessoas para cima, de automotivação. Eu estou aqui para chamar você à realidade de vida que você tem levado, a você fazer uma análise de como você levou a sua vida durante todo 2018. Sabe, querido, como é que anda o seu odre? Eu não sei se você sabe, mas o odre era uma bolsa de couro em que colocava-se o vinho e guardava-se ali para conservar o vinho. E há muitos ensinamentos de Deus para nós hoje aqui. Eu quero que você entenda que hoje eu e você somos um odre. O odre, ele recebe e ele guarda o vinho. Ele permite que aquele vinho seja fermentado dentro dele, para que quando ele for ser servido para as pessoas, ele esteja saboroso. Era para isso que servia o odre, para que as pessoas pudessem provar daquele vinho e dizer: que coisa maravilhosa. Hoje eu e você somos odres. Nós recebemos o Espírito Santo.
E nós precisamos guardar o Espírito Santo dentro de nós. Para quê, pastor? Para que quando sair algo de nós, esse algo seja agradável às pessoas também. O que é que Paulo diz? Não saia da vossa boca palavras torpes, mas somente as que forem para edificação daqueles que ouvem. E aí eu te pergunto hoje, o que tem saído de dentro de você? Vinho bom ou vinho velho? O que as pessoas têm provado de Deus através da sua vida? Sabe por quê, querido? Porque aquilo que as pessoas provam demonstra a qualidade do odre. Aquilo que sai da sua boca demonstra o que tem dentro do seu coração. É Jesus que ensinou isso. Que tipo de atitude, que tipo de comportamento você tem demonstrado? Jesus, ele foi ao Pai e ele disse que enviaria o Espírito Santo para ficar conosco, para habitar entre nós. E aí nós já estudamos aqui como é que nós sabemos que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Nós falamos de alguns sinais, os frutos do Espírito. Porém, se eu desejo receber mais de Deus, mais do Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, ser um odre vazio. Esse é o primeiro ponto. Como é que você vai colocar vinho novo dentro de um odre que está carregado de vinho velho? É impossível. E aí eu te pergunto nessa noite, será que o seu coração não está cheio demais das coisas do mundo, a ponto de que Deus não tenha espaço para derramar da presença dele sobre você? Será que o seu coração não está carregado demais, e isso tem impedido do vinho novo descer? Prazeres, ganância em enriquecer, em ganhar mais e mais dinheiro, avareza, que é um amor excessivo ao dinheiro, falta de perdão, ódio, que você tem guardado dentro do seu coração ao longo de todo o ano. E aí como é que você espera Deus derramar vinho novo sobre um coração que está carregado de coisas velhas? É impossível. Nós precisamos, querido, nos esvaziar desse mundo, porque odre cheio não tem espaço para vinho novo. Mas em segundo lugar, para que você receba o vinho novo de Deus, você precisa ser um odre adequado. Pastor, por que o odre precisava ser novo? Porque quando o vinho fermentava, se o odre não fosse novo, ele se arrebentaria, ele não suportaria a fermentação do vinho. Igualmente hoje no nosso meio, tem muita gente que não retém a presença de Deus na vida deles. Sabe por quê? Porque a vida é velha. Ele não tem uma vida adequada. O odre não está adequado. E eu falo que às vezes você não recebe nada porque Deus não vai te dar nada para você desperdiçar. Deus nos abençoe e Ele deseja nos abençoar para que a bênção permaneça em nós. Sabe, querido, a graça de Deus, ela não deve ser desperdiçada. Mateus capítulo 7, verso 6, Jesus ele ensina que nós não devemos julgar pérola aos porcos. Romanos capítulo 6, Paulo faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde sobre nós? E ele já responde: de maneira alguma. Então, querido, entenda algo. Não é porque nós temos da graça de Deus à vontade que nós podemos desperdiçá-la, que você pode usá-la de qualquer maneira.
Quantas chances você já desperdiçou de ser cheio do Espírito Santo em 2018? Quantas? Quantas oportunidades Deus te deu, quantas palavras você ouviu desse altar, e Deus te incomodou naquele culto, e você saiu daqui dizendo assim: a partir de hoje minha vida vai ser diferente, e não foi. Quantas mais vai precisar você ouvir? Você poderia estar dando mais frutos para Deus. O problema é que nós vivemos brincando com a graça. E aí nós dizemos: 2019 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu determino em nome de Jesus. Eu profetizo que nada vai ficar no meu caminho. Sabe, querido, às vezes nós até oramos e não recebemos, porque Deus sabe que nós não podemos reter aquilo que Ele podia nos dar. É por isso. Eu lembro de quando eu era mais novo, isso não faz muito tempo, né? Quando eu tinha 15 anos. A minha irmã, ela está lá atrás, a Michele, linda. A minha irmã, ela me deu um violão de presente. Eu era um pouco mais novo. E quando eu era novo, eu não dava muito valor nas coisas. E eu vendi o violão que ela me deu de presente. Daí a alguns anos, ela me deu um teclado de presente. Sabe o que eu fiz? Vendi o teclado também. Chegou um dia, ela disse para mim assim: a partir de hoje, eu não te dou mais nada. Eu falei para ela: que irmã brava que você está sendo. Por quê? Ela está assim: porque tudo que eu te dou você não valoriza, você vende. Eu aprendi uma lição com isso, com Deus. Às vezes nós oramos e pedimos tanta coisa para Deus, e Deus já te deu tanta coisa, só que você desperdiçou todas elas. E aí daqui a pouco você quer algumas outras coisas a mais. E aí sabe por que Deus não te dá? Porque tudo que Ele te dá você joga fora. Tudo que Ele te dá você não valoriza. A vida que você leva não te permite reter o que Deus te dá. É por isso que Ele não faz mais nada. Odre velho não retém vinho novo. E aí você precisa entender, querido, com Deus, remendo não funciona. Muito menos coisa velha. Deus não constrói nada novo em cima de coisas velhas, porque a Bíblia ensina, o texto diz lá em Mateus, Marcos e Lucas, que o rombo vai ser muito maior. É por isso que Ele não faz. Nós estamos a poucos minutos de terminar o ano de 2018. Nós vamos começar um novo ano daqui a meia hora mais ou menos. E aí eu te pergunto, como é que você vai entrar nesse ano? Com uma vida nova ou remendando as coisas? Na sua vida, as atitudes que você teve que deram errado em 2018. Querido, 2019 pode ser o melhor ano da sua vida. Pode ser. Porém, eu já te adianto, antes de você entrar em 2019, entrar em 2019 com as mesmas atitudes, será como colocar remendo em pano velho. Deus não vai poder enviar vinho novo sobre você. Ou seja, pode rasgar mais. Ou seja, se você continuar com as mesmas atitudes que você teve em 2018, talvez seu ano foi difícil, seu ano pode ser pior do que foi esse. É a Bíblia que está dizendo. Não adianta você querer viver algo melhor se coisas velhas não combinam com coisas novas.
Querer unir as duas coisas, querido, não vai dar certo, não tem sentido. E aqui nesse texto, nós podemos aprender 3 lições que Jesus ensina sobre vinho velho, sobre roupa velha, roupa nova. Em primeiro lugar, aqui usando o exemplo do remendo novo na veste velha, Jesus está querendo dizer que coisas diferentes não ficam juntas. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Você é diferente de determinadas pessoas. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque os propósitos são diferentes. E aí, querido, propósitos diferentes não se encaixam. Se você quer ter uma nova vida, você vai precisar tirar remendo velho da sua vida. Se você quer ter um novo ano, tire tudo aquilo que é gambiarra, que é remendo. Tudo que é velho precisa ficar para trás. Amizades, relacionamentos, atitudes que você tinha, agora você já não pode ter mais. A segunda lição que Jesus traz para nós aqui, usando o exemplo, o acréscimo do vinho novo em odres novos. Jesus já mostra que coisas iguais devem ficar juntas. Presta atenção nisso. Vinho novo, odre novo. É assim que deve acontecer. Quando eu falo a respeito de amizades, é por isso. Porque eu me relaciono com um tipo de gente que tem o mesmo propósito que eu tenho. Eu me relaciono com um tipo de gente parecida que quer levar a vida da forma que eu quero levar. Sabe por que tem muita gente que não gosta de andar comigo, como pastor? Vou te dizer, porque não quer ter uma vida igual a minha. Sabe por que tem muita gente que não me chama para poder ir numa lanchonete com ele, sentar, comer uma pizza? Porque ele não consegue ir numa lanchonete, sentar e beber um refrigerante. Ele quer colocar uma garrafa de cerveja na mesa. Como ele sabe que eu não bebo, e para não ficar constrangido, então ele não me convida. Sabe, querido, escuta uma coisa. Não me venha dizer que você quer ter compromisso com Deus em 2019 se você anda com gente que não quer. Me desculpa. O tipo de gente que você se relaciona mostra direitinho o nível de compromisso que você quer ter com Deus. Claramente. Se você se relaciona com pessoas que querem Deus, que querem buscar a Deus, você também vai se esforçar. É o velho ditado que eu sempre digo aqui na igreja: um gambá, vocês conhecem? Cheira o outro. Se o estilo de vida que eu quero levar é um estilo mais light, eu vou procurar andar com gente que quer viver igualzinho eu. Eu vou me relacionar com gente que quer levar a vida como eu. Aí eu frequento uma igreja que não prega a Bíblia, não tem problema. Agora, se eu quero uma vida melhor, eu também vou observar as atitudes e o comportamento das pessoas. Mas Jesus também ensina uma terceira lição. E essa lição está escrita somente no Evangelho de Lucas. Só Lucas fez essa observação. Na versão NBV a Bíblia diz assim, Lucas 5,39: todavia ninguém depois de beber o vinho velho parece querer o vinho novo, porque os velhos hábitos são melhores, dizem eles. Jesus estava mostrando, querido, a dureza do coração daquelas pessoas, dos escribas, dos fariseus, a condição de vida que eles levavam. E por causa da religião eles perderam a sensibilidade. Estavam como pessoas bêbadas. E eles rejeitavam o Evangelho. Bêbados nos seus velhos hábitos, nas suas velhas atitudes, e eles não sentiam um desejo para o novo.
As velhas tradições estavam tão enraizadas neles que eles não conseguiam vencê-las. E aí, quando Jesus ofereceu algo novo, eles achavam que o velho sistema que era bom. Eles achavam que os velhos hábitos é que eram os melhores. E aí eles não conseguiam entregar-se ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Você nunca vai sentir desejo pelo novo sem antes você abandonar as coisas velhas. Nunca. É por isso que você nunca desejou se aprofundar em Deus, porque o gosto das coisas velhas, dos velhos hábitos que você ainda continua praticando, não te permite sentir o gosto de algo novo. Arranca o seu desejo. Eu nunca bebi, mas especialistas acerca de vinho dizem que o vinho novo, ele é fresco, ou seja, ele é um pouco seco na boca. Quando a pessoa toma, talvez o primeiro gosto não é tão agradável. É por isso que eles gostam de deixar o vinho guardado muitos e muitos anos, porque ele fica mais saboroso ao paladar. Sabe por que você não consegue se aprofundar em Deus? É porque existem velhos hábitos na sua vida que você não consegue se desprender, porque eles parecem ser mais agradáveis do que Deus tem para te oferecer hoje. É por isso. Talvez o início da sua caminhada com Deus pareça ser muito diferente, porém eu quero que você entenda que o vinho novo, ele é bem melhor, querido. Com toda certeza. Agora, pastor, eu não tenho vivido esse tempo novo de Deus na minha vida. Se eu perguntar aqui, eu acredito que todo mundo está aguardando um ano novo em 2019. Mas eu te faço uma pergunta nessa noite: como é que está o seu odre? Seu odre está pronto? Seu odre está preparado para tudo aquilo que você deseja viver de Deus? A sua vida está adequada àquilo que você espera que Deus faça? Tá. Se não está, queridos, Deus então ele vai precisar quebrar você para construir você de novo. E aí nós voltamos ao texto que nós lemos no início. Deus deseja te dar um ano novo, mas primeiro talvez será necessário Ele fazer você um vaso novo, um odre adequado. E Deus ele faz ali um chamado para Jeremias: desce à casa do oleiro. Escuta uma coisa, querido, Deus não queria rejeitar aquelas pessoas, nem puni-los. Deus queria, esperava que eles vivessem algo novo, mas eles precisariam ser trabalhados pela mão do oleiro. Existe algo novo de Deus preparado para todos nós nesse ano de 2019. Tudo isso está nas mãos do oleiro, querido, para mim e para você. E nas mãos dele nós somos trabalhados. E Ele nos prepara para nos tornar um vaso novo. Isso é maravilhoso. Querido, só um vaso novo, um odre novo, experimenta de coisas novas. E só é um vaso novo quem passa pelas mãos do oleiro. A mesma palavra que Deus disse a Jeremias, Ele traz para nós: ei, meu filho, desce à casa do oleiro. Jesus te convida nessa noite: vem. Existem coisas maravilhosas de Deus para experimentarmos, mas talvez antes eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser moldado. Só que Deus só trabalha na vida de quem permite. Deus só cumpre o propósito dele na vida de quem aceita ser tratado.
E como eu disse, querido, só quem desce à casa do oleiro vive experiências com Deus. E aí eu quero que você entenda algo muito importante nessa noite. Se você quer ter um ano melhor, aceite o oleiro modelar a sua vida. Se você quer ter um ano mais excelente, aceite Deus modelar o teu caráter. Querido, se entregue a Deus, porque nós nunca saímos da casa do oleiro da mesma maneira. Nós sempre saímos melhores. E eu quero caminhar para o final te falando algumas coisas. Porque aos nossos olhos, talvez o tratamento de Deus ele seja doloroso. E de fato em alguns momentos é. Mas se você não aceitar ser tratado por Deus, se você não aceitar Deus modelar a sua vida, arrancar coisas que precisa, você nunca vai provar de coisas novas. Nunca. 2019 vai ser só mais um ano que vai passar. E as coisas vão continuar da mesma maneira. Eu falo que quem desce a casa do oleiro conhece a força das mãos do oleiro. Em alguns momentos são toques delicados. Outras horas o oleiro tem que apertar um pouquinho mais, amassar um pouco mais o vaso, para tirar as impurezas, as imperfeições. Só que sem o toque dele, nós nunca seremos um vaso de honra, como diz Timóteo capítulo 2. Nunca. Timóteo diz que há vasos para honra e outros para desonra. E o que nos faz, querido, ter honra, o que nos dá honra, é o fato de nós aceitarmos ser modelados, trabalhados pelo oleiro. E você hoje precisa sair daqui entendendo que ser quebrado por Deus, às vezes é uma necessidade. Eu sei que ninguém gosta. Às vezes dói. Às vezes traz lágrimas. Mas é preciso. Eu preciso aceitar ser tratado por Deus. O tratamento às vezes é doloroso, mas é para o nosso bem. E eu falo que o oleiro, ele nunca nos leva para ser tratado e nos devolve da mesma forma. Nós sempre saímos do tratamento melhores. Ele sempre faz de nós um vaso novo. E só o oleiro conhece o vaso, o barro. Ele sabe aquilo que você suporta. Ele aperta ali para poder fazer os contornos, para tirar os defeitos, para moldar os detalhes. E quando você é quebrado, querido, nas mãos do oleiro, você pode ter certeza que você está nas melhores mãos que você poderia estar. Deus chamou Jeremias e falou: Jeremias, desce. Por quê, pastor? Porque é algo lindo, quando você desce a casa do oleiro e você deixa Deus te moldar, você recebe sobre você as digitais das mãos do oleiro. Fica tudo impregnado em você. Quanto mais o vaso permite ser modelado, mais das digitais do oleiro ficam sobre ele. Que coisa linda isso, querido. Querido, na casa do oleiro, quando você desce a casa do oleiro e deixa Deus quebrar você, eu digo que na casa do oleiro, a mesma mão que te quebra é a mesma mão que te reconstrói. Você precisa deixar Deus te modelar. A mesma mão que te esmaga é a mesma mão que te acaricia. É a mesma mão que te reconstrói. E nós precisamos entender que seremos quebrados sempre que for preciso, para que Deus faça um vaso novo através de nós.
O chamado de Deus para a sua vida hoje é: desce à casa do oleiro. Porque Ele deseja reconstruir a sua vida. Ele deseja te dar uma nova vida para você ter um novo ano. Então, querido, aceite ser reconstruído, porque Ele só reconstrói quem Ele ama. A palavra de Deus, ela ensina que nós somos como ovelhas nas suas mãos. Então, seja como pastor, seja como nosso oleiro, nós estaremos sempre nas mãos de Deus. O problema nosso é que às vezes nos momentos de luta, nós tiramos o foco às vezes da soberania de Deus e focamos num problema. Mas entenda, querido, que tudo na sua vida, tudo que acontece com você, tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo. E ali na roda do oleiro, eu não sei se você já viu um oleiro fazendo um vaso, mas ali, querido, só cabem o barro e as duas mãos do oleiro. Talvez você pense assim: pastor, será que Deus não está vendo a minha luta que eu estou passando ao longo de todo 2018? Querido, se você for observar um oleiro preparando um vaso, escuta isso, o tempo todo os olhos dele estão focados no trabalho que ele está fazendo. O tempo todo. Então, toda vez que você passar por alguma luta, por algum problema em 2019, se em algum momento você sentir que Deus está tratando com você, trabalhando na sua vida, escuta uma coisa, pode ter certeza, todas as atenções do oleiro estão voltadas para você, em todo o tempo. Hoje Ele te chama a você aceitar esse convite, a você aceitar ser tratado por Ele, a você permitir Deus modelar a sua vida conforme o propósito dEle que Ele tem para você, não o seu propósito, não a sua vontade. Sabe, querido, pastor, por que Deus Ele faz isso conosco, pastor? Deus Ele precisa preparar você para tudo aquilo que Ele sonhou fazer na sua vida. É para isso. Deus Ele modela as nossas bases, sabe por quê? Para você entender que tem muita coisa que Ele deseja colocar sobre você. Quando eu olho para isso, querido, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei ao longo de 2018. Eu, a minha esposa, a minha família. E quando Deus colocou no meu coração essa palavra para que eu ministrasse ela nessa noite, eu me vi na casa do oleiro, sendo quebrado, moldado, sendo trabalhado. E aí eu fui entender por que tanta dor, por que tanto problema, por que tanta pressão nós passamos esse ano. É porque o conteúdo que Deus vai colocar sobre o vaso é grande demais. Se você teve um ano de 2018 difícil, escuta uma coisa, isso era Deus te preparando para coisas maiores que Ele deseja fazer na sua vida em 2019. Deus precisa preparar as suas bases. Pastor, eu estou me sentindo esmagado. Escuta uma coisa, isso é Deus preparando você para você suportar tudo que Ele tem para fazer na tua vida. Você precisa crer nisso. Porque quanto mais forte forem as minhas bases, mais de Deus vai caber na minha vida. E não só por isso, eu falo que você, quando é tratado pelo oleiro, eu falo que as minhas descidas, elas me preparam para subidas ainda maiores. E a sua restauração, escuta isso, ela vai servir de testemunho para muita gente. Muita gente. Se você observar na Bíblia, todos os homens que viveram grandes coisas em Deus, eles tiveram que descer à casa do oleiro.
Todos os homens que provaram de grandes coisas, Deus primeiro amassou aqueles homens. Deus quebrou todo o orgulho, Deus quebrou toda a soberba, Deus quebrou toda a dependência de outras coisas e mostrou para eles: vocês vão depender somente de mim. A confiança de vocês precisa ser colocada somente em mim. E às vezes é preciso Deus nos levar à casa do oleiro, porque é ali que a gente aprende a de verdade cantar para Deus nos momentos de luta. Porque é muito fácil cantar no monte, não é? Difícil é você cantar no vale. Difícil é você adorar a Deus quando tudo vai mal. Mas eu quero terminar te dizendo o seguinte, querido. Hoje é dia de eu e você darmos ouvidos à voz de Deus. Eu sempre falo aqui na igreja: se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos obter os mesmos resultados. E aí, para fechar, faltam 10 minutos para meia-noite. Eu quero te contar um caso. Posso contar um caso aqui, querido? É bem engraçado, vocês têm que rir. Eu contei para minha esposa, ela não achou graça nenhuma. Mas vamos ver se dá certo. Conta-se a história, isso é verdade. Não sei. 2 pescadores saíram de Minas Gerais e foram para a Bahia pescar. Nelito que gosta de casa, né, Nelito? E eles fretaram um aviãozinho e foram para a Bahia. Chegando lá, cada um deles pescou em torno de 60 quilos de peixe. Bom isso, né? Alguém gosta de peixe aí? Na hora de ir embora, o piloto do avião chegou para eles, fala: vamos embora, já venceu o prazo, tem que voltar, vocês também. E aí quando ele olhou para a bagagem deles, falou: quantos quilos de peixe tem aí? Um falou 60, o outro 60. Ele falou: no avião só cabe 60 quilos de carga. E aí um virou e falou: ó, compadre, eu não vou largar meus peixes para trás não. O outro olhou para ele e disse a mesma coisa. Falei: eu também não vou largar. E aí um deles falou assim: compadre, você lembra que o ano passado nós tivemos aqui? Eu pesquei 60 quilos de peixe, você pescou 60 quilos de peixe, e nós colocamos dentro de um avião igualzinho esse aí, nós levamos peixe embora? Ele falou: lembro, rapaz. Pois é. O dono do avião disse assim para ele: vocês colocaram a mesma quantidade de peixe num avião igual esse? Então se vocês estão falando, vamos colocar de novo que vai dar certo. Colocaram a bagagem tudo para dentro do avião. Daqui a pouco, quando o avião decolou, o avião, pof, caiu no chão. Levanta aqueles homens lá, e aquela poeira subindo, os peixes, um voou para um lado, outro para o outro. Tinha peixe vivo, peixe batia. E aí um deles olhou e disse assim: compadre, coisa engraçada, o ano passado você acredita que o avião caiu no mesmo lugar que ele caiu com a gente aqui? Pode rir, gente. Foi engraçado, foi. Talvez é uma coisa boba, mas sabe por que o seu avião não tem decolado como você esperava? É porque você continua tendo as mesmas atitudes erradas que você teve. Sabe por que muita coisa na sua vida continua acontecendo do mesmo jeito? Porque você continua carregando coisas do seu passado para a sua vida. E aí você espera e você diz: o meu ano agora vai ser maravilhoso. Sabe o que vai acontecer?
enquanto você não aprender a se desprender do velho, você nunca vai viver experiências novas. Amém, querido? Eu estou aqui essa noite para te dizer isso. Deus não coloca coisas novas sobre velhas atitudes. Se você deseja ter um ano de 2019 maravilhoso, quem quer ter um ano novo aí de verdade? De verdade, querido. Como é que está o seu odre? Em nome de Jesus, sai daqui essa noite, por favor, nunca mais esqueça dessa palavra que você ouviu. Você nunca vai ter um ano novo se você não desejar ter atitudes diferentes, atitudes novas. Nunca. Que essa história do avião, esse caso engraçado que você ouviu, conta ele para outras pessoas também, elas vão rir muito. Mas para fechar, eu quero te dizer, nós vamos orar. Diga comigo assim: nada muda se nada muda. Deus, Ele traçou tantos sonhos para você em 2019. E nada pode te impedir de viver esses sonhos, a não ser você mesmo. Pastor, o diabo tem levantado contra a minha vida. Querido, o diabo é um pobre coitado. O diabo está debaixo da sola dos seus pés. Ele não tem poder de travar a bênção de Deus na sua vida. Sabe quem trava a bênção de Deus na sua vida? Você mesmo. E aí você pede: Deus me abençoa, Deus faz, Deus, as coisas parecem que não caminham para mim. É claro, vinho novo não vem sobre velhas vidas. Vinho novo não cabe dentro de odre que está cheio. Remendo novo não vai conseguir sustentar por muito tempo uma roupa velha, vai rasgar. Eu quero orar por você nessa noite.